Olá! No programa de hoje, nós vamos mostrar que o Papa Francisco chamou a atenção para as guerras e lembrou que a população mais pobre é a que mais sofre com isso. Tem também a atuação do Santo Padre na época Jorge Bergoglio, durante a ditadura argentina. E ainda uma exposição de obras de arte de Caravaggio em Roma. O Papa Francisco batizou 32 bebês na Capela Sistina neste domingo, em comemoração à festa do batismo do Senhor. Depois, durante a oração do Ângelus, ele explicou a importância do batismo para nós cristãos. Depois de batizar 32 bebês na Capela Sistina, o Papa Francisco se dirigiu aos peregrinos reunidos para o Ângelus na Praça de São Pedro. Na festa do batismo do Senhor, ele refletiu sobre o mistério dos caminhos de Deus, dizendo que Jesus escolheu ser batizado mesmo quando não precisava ser purificado. Il Messia chiede di essere battezzato. O Messias pede para ser batizado, a fim de cumprir toda a justiça. Ou seja, ele cumpre o plano do Pai, que vem por meio da obediência filial e solidariedade com uma humanidade frágil e pecaminosa. É o caminho da humildade e da proximidade de Deus com os seus filhos. Piena vicinanza di Dio ai suoi figli. O Papa então lembrou aos cristãos que eram chamados a viver de maneira simples, sem se gabar das suas boas ações. È triste dirlo, ma quanti discepoli del Signore si pavoneggiano. É triste dizer quantos discípulos do Senhor se gabam de ser discípulos do Senhor. Um bom discípulo não se vangloria. O bom discípulo é o humilde, o manso, quem faz o bem sem demonstrá-lo. Fa il bene senza farsi vedere. O Papa também aproveitou a oportunidade para lembrar os cristãos da importância do seu próprio batismo. Compito per fare a casa. Quando tornerete, domandate. Uma tarefa de casa. Quando você for para casa, pergunte: quando eu fui batizado? Celebre em seu coração o dia do seu batismo, todos os anos. Faça isso. É também um dever de justiça ao Senhor, que tem sido tão bom para nós. Verso il Signore che è stato tanto buono con noi. Após o Ângelus, o Papa fez uma saudação especial aos jovens membros do movimento dos focolares da Colômbia, Brasil, Paraguai e Coreia. O Papa Francisco se encontrou com diplomatas que trabalham na Santa Sé. Ele chamou a atenção para vários conflitos que acontecem pelo mundo e lembrou que a população mais pobre é a que mais sofre com as guerras. O Papa Francisco, mais uma vez, fez a saudação anual de Ano Novo ao corpo diplomático acreditado na Santa Sé. O encontro é uma oportunidade para o Papa falar com representantes globais sobre questões de importância internacional. Como decano do corpo diplomático, George Poulides, embaixador do Chipre, falou ao Papa em nome de todos eles. Vossa Santidade, suas ações iluminam o caminho e indicam a direção que nossos diplomatas podem seguir, construindo pontes de diálogo e não muros. Depois, o Papa iniciou seu próprio discurso, dizendo que o ano de 2020 não é encorajador, mas marcado por tensões e atos de violência. No entanto, ele disse que há motivos para ter esperança. Ele pediu que Irã e Estados Unidos evitem conflitos e recorram ao diálogo. Di un conflitto di più vasta scala. Arrisca estabelecer as bases para um conflito mais vasto que todos nós queremos evitar. Por isso, renovo o meu apelo para que todas as partes interessadas evitem uma escalada do conflito e mantenham viva a chama do diálogo e do autocontrole, em pleno respeito ao direito internacional. E dell'autocontrollo, nel pieno rispetto della legalità internazionale. Ele também denunciou a indiferença geral em relação às guerras no Iêmen e na Líbia e alertou contra o manto de silêncio que corre o risco de cair sobre a guerra da Síria. Trovare soluzioni. É imperativo conceber soluções adequadas e não míopes, capazes de permitir que o amado povo sírio, exausto pela guerra, recupere a paz e inicie a reconstrução do país. O Papa voltou a chamar a atenção para outros países africanos, incluindo Burkina Faso, Mali, Níger, Sudão do Sul e Nigéria, que estão sofrendo com as consequências da guerra e da pobreza. Ele novamente mencionou sua intenção de visitar o Sudão do Sul este ano. O Papa Francisco então expressou sua preocupação pelos conflitos sociais e políticos
que assolam a região sul-americana. Desta preocupazione moltiplicarsi. Outro motivo de preocupação é a proliferação de crises políticas em um número crescente de países do continente americano, acompanhadas por tensões e formas de violência que aumentam conflitos sociais e têm graves consequências socioeconômicas e humanitárias. Aqui, nesse cenário, gostaria de mencionar a Venezuela, em particular, para que os esforços para buscar soluções continuem. Os membros do corpo diplomático se levantaram e aplaudiram o Papa após seu discurso. O Papa então cumprimentou individualmente todos eles. Hoje, 183 países, além da União Europeia e da Ordem de Malta, mantêm relações diplomáticas com a Santa Sé. Desses, 89 têm escritórios em Roma. Você vai ver agora a verdade sobre Papa Francisco e a ditadura militar da Argentina. Em maio de 1976, um golpe militar na Argentina levou a uma ditadura no país e a uma guerra civil chamada Guerra Suja. Qualquer um encontrado ajudando ou ocultando pessoas, incluindo padres, era preso e torturado, tratado como oponente do regime oficial. O jovem Jorge Mário Bergoglio era o chefe dos padres jesuítas na Argentina na época. Nesse papel, ele escondeu padres e os ajudou a fugir da Argentina. Ele analisou o que todos os jesuítas estavam fazendo. Ele queria saber se eles estavam envolvidos em algo que poderia ser perigoso. Foi assim que ele salvou muitos jesuítas. Conheço 2 homens pelos quais ele fez tudo o que pôde para ajudar. Ele os tirou da Argentina e, provavelmente, salvou suas vidas. Em 2013, o jornalista Nelo Scavo iniciou uma investigação de 6 meses para descobrir o que realmente aconteceu. Ele escreveu um livro com suas descobertas chamado Lista de Bergoglio. Ele diz que testemunhas garantiram a inocência do Papa atual. Uma das primeiras pessoas que Bergoglio salvou está atualmente morando em Roma e não quer ser identificada. Ele foi um dos seus duplos. Eles eram muito parecidos e Bergoglio, sem saber como ajudá-lo, vestiu como padre e deu-lhe sua própria identidade. Ele então cruzou a fronteira para o Brasil. Esta é provavelmente a primeira pessoa que Bergoglio ajudou por instinto. No entanto, outros acusaram o Papa atual de não fazer o suficiente. Quando os padres jesuítas Orlando Iorio e Francisco Jalix foram sequestrados, presos e torturados por quase meio ano, Bergoglio pediu aos líderes militares que os libertassem, mas sem sucesso. Mesmo depois de falar com o ditador, o general Videla, 2 vezes, muitos alegaram que Bergoglio poderia ter feito mais. Apesar das divergências, nunca houve uma acusação concreta e comprovada contra ele. O Papa não teve nada a ver com a ditadura. Ele não estava envolvido com ela. Não. Ele estava entre os bispos que se levantaram e defenderam os direitos humanos. Ele fez isso através de uma diplomacia silenciosa. Sempre fomos muito próximos. Eu sei exatamente o que Jorge fez. Eu sei que ele estava preocupado com esses tipos de problemas. Por isso, me machucou tanto quando ele foi acusado de estar envolvido. Alguns pensaram que ele colaborou com os militares, o que é completamente falso. Como acusações o cercaram a se tornar papa, ele não disse nada a favor ou contra sua causa. Alguns padres e bispos em 2006 e 2007, 30 anos após a queda do governo militar, descobriram o que Bergoglio havia feito e foram perguntar por que ele nunca havia falado sobre isso. Ele sempre preferiu ficar em silêncio. Nós não sabemos exatamente o porquê. Uma das razões pelas quais acredito é que Bergoglio, devido à sua psicologia e formação jesuíta, prefere não alimentar nenhuma controvérsia daqueles anos, que já estão no passado e foram dolorosos. O Papa Francisco manteve esse tema do silêncio durante todo o seu pontificado. Um exemplo recente foi o auge da crise de abuso de escritório. Em vez de defender sua consciência da situação, ele incentivou os jornalistas a bordo da viagem da Irlanda para Roma a tomarem suas próprias decisões sobre o assunto. E fate voi il vostro giudizio.
io non dirò una parola. Leia com atenção e tire suas próprias conclusões. Não direi uma palavra sobre isso. Acho que a declaração fala por si e você tem a capacidade jornalística de tirar suas próprias conclusões. Sufficiente per prendere le conclusioni. Talvez, nesses tipos de casos, o Papa prefira não alimentar nenhum dos lados falando. Como tal, só ele realmente sabe quantas pessoas e padres conseguiu ajudar durante a Guerra Suja na Argentina. Para encerrar, o Museu de Roma propõe um novo passeio pelas obras de Caravaggio. O Palácio Barberini, em Roma, abre uma nova exposição com obras de arte do século XVII. É a segunda parte de um projeto lançado pelo museu no início de 2019. A ideia é tornar as grandes obras de arte mais acessíveis e interessantes ao público. Essas salas contêm um dos núcleos mais significativos e relevantes da coleção da Galeria Nacional, que é a pintura do século XVII. Se queremos indicar um ponto focal, obviamente a figura de Caravaggio, e as pinturas caravagistas se destacam. Há 3 pinturas de Caravaggio em exibição, incluindo Judite decapitando Holofernes. Este trabalho descreve o episódio bíblico em que Judite assassina terrivelmente o general assírio. O artista consegue capturar o drama do momento, enquanto prolonga indefinidamente. Outro trabalho é São Francisco em Oração. Este é outro exemplo por excelência da técnica de claro-escuro de Caravaggio, que brinca com luz e sombra para criar imagens poderosas e realistas, novas para o seu tempo. Ao lado fica São Francisco e o Anjo, que à primeira vista dão a impressão de que o santo está prestes a cair fora da pintura. Há também este trabalho único de Annibale Carracci e um de seus alunos, Innocenzo Tacconi. É um tabernáculo com vários painéis representando a Pietà, Santa Cecília, São Hermenegildo, São Miguel, Anjo da Guarda, Cristo e Deus Pai. Em nossa nova exposição, também decidimos dedicar uma sala inteira a um único trabalho. Fizemos isso por vários motivos. Queríamos criar um ritmo diferente para a turnê, para permitir que os visitantes entendessem a explicação em um nível mais profundo. Também queríamos aprofundar o apreço por esta obra de arte, que é extremamente importante para o nosso museu. A exposição não termina aí. Outras obras de destaque são a Flagelação de Cristo e Saul e Davi, ambas de Guertino. Há também pinturas de Bernardo Strozzi, Bartolomeu Manfredi, Simon Vouet, Guido Renan e Dominichino. Assim, a exposição cobre uma variedade ampla o suficiente e que esperamos que seja eficaz para garantir aos visitantes uma experiência mais gratificante. Esta coleção única de obras de arte barrocas está aberta ao público. É mais um motivo para visitar a Cidade Eterna. Por hoje é só. Para rever nossas reportagens, acesse rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.